Hallo Leute, wie geht's? Gente, esse é o meu primeiro vídeo aparecendo. Normalmente vocês só veem a minha mão, certo? As minhas mãos. E eu vim aqui para falar para vocês o que eu acho mais importante na hora de aprender alemão. O que seria isso? No alemão, a gente tem três artigos. A gente tem o der, o die e o das. O der é o masculino, o die é o feminino e o das é o neutro, ok? Então, no alemão, a gente não pode ver assim que as palavras elas não vão seguir uma lógica quando elas vão ser der, que é o artigo masculino, quando vão ser die, quando é o artigo feminino, ou quando vão ser das, que é o artigo neutro. Não é igual no inglês que a gente pensa assim, então o artigo neutro funciona talvez igual como o inglês, with, que é para coisa ou animais? Não, infelizmente não. No alemão, coisas no masculino, no português, vão ser feminino no alemão, ou coisas neutras, objetos, vão ser das, mas também coisas masculinas podem ser também das. Por exemplo, das Mädchen. Das Mädchen significa a menina. Ela é das. Por que é das? Na lógica, no português, a gente podia pensar assim, não, das Mädchen deve ser o quê? Deve ser feminino, deve ser die Mädchen, mas não segue essa lógica. Então, vai acontecer essas coisas. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque no alemão, o mais importante é você dominar o der, die, das. Então, toda palavra nova que você for aprender, aprenda com der, die, das já. Então, vai aprender, por exemplo, o ônibus. Aí você aprende logo der Bus. Der Bus, o ônibus. Não aprende só bus. Aprende der Bus, certo? Aprender sofá. Die Couch. Não aprenda só couch. Aprenda die Couch. Ok? Outra palavra para sofá. Das Sofa. Não aprenda só Sofa. Aprenda das Sofa. Ok? Todo mundo já ouviu talvez a palavra Auto, que é carro em alemão, das Auto, ok? Então não aprenda só Auto, aprenda das Auto, ok? Aí agora você me pergunta, poxa, mas tem outra forma de saber se a palavra é der, die ou das? Existe. Existem algumas regrinhas que, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso, sobre as regrinhas de terminações de certas palavras, que vai ser der, die ou das, ou outras regras também. Mas eu não indico isso. Como é que eu aprendi isso? Na Alemanha, quando a gente é pequenininho, a gente aprende por repetição e na hora de aprender uma palavra, certo? O que a gente fazia? A gente fazia várias provas onde a gente só tinha que botar der, die, das nas palavras. E com o tempo, isso vem naturalmente. E você vai começando a notar que palavras parecidas fica mais agradável sendo der, fica mais agradável sendo die, fica mais agradável sendo das. Então você vai começar a notar isso e por intuito você vai escolher o artigo correto, certo? Então, a minha dica principal, aprenda der, die, das. Por que eu estou falando isso? Porque eu já dei aula para muitos alunos e os alunos acabavam decorando só a palavra, ou aprendendo só a palavra, em vez de aprender junto o der, die, das. Então, eu perguntava, gente, como é que eu digo a lâmpada em alemão? Aí eles falavam Lampe, a Lampe. Aí eu perguntava, mas é der, die ou das? Aí ninguém sabia responder. Mas por quê? Porque todo mundo se concentrava em aprender e memorizar a palavra lâmpada em alemão, de Lampe, mas não memorizava ou não fazia questão de aprender com um artigo dessa palavra. Então, é o mais importante. Por que isso? Porque futuramente vocês vão ver que no alemão tem 4 casos. É o nominativo, acusativo, dativo e o genitivo. E todas as palavras vão sofrer declinações que a gente chama mudanças de acordo com o caso que a palavra vai estar. Então, se a palavra for no nominativo, que toda palavra que a gente aprende o artigo está no nominativo. Então, vamos pegar o exemplo do carro, certo? Das Auto. Das Auto é nominativo.
No acusativo, continua sendo das Auto. Já no dativo, vai mudar para dem Auto, ok? E já no genitivo, vai mudar para des Autos, certo? Então muda para des. Então, se a gente não souber isso, não vai dar certo falar corretamente alemão. A mesma coisa quando você vai negar uma frase. Se você não souber se é der, die, das, você não vai saber negar corretamente. E outra, se você for usar os artigos indefinidos, que é uma, ele também tem uma variação. Se você não souber essa palavra der, die ou das no nominativo, você não vai saber falar essa palavra corretamente, certo? Então fica a minha dica aqui. Vai aprender alemão quando você vê o artigo da palavra do substantivo, der, die ou das, aprende logo a palavra junto com o artigo. Não deixe para aprender só a palavra e depois se preocupar com isso, porque senão você não vai ter... Aliás, vai ter um pouco de dificuldade em aprender o alemão. Então, valeu! Dankeschön! Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss! Bis dann!